1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 8, diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Bom, hoje nós lemos um texto e ele fala sobre o nosso adversário. E o nosso adversário, como nós já sabemos, é o diabo, Satanás, o velho dragão, a antiga serpente, são todos o príncipe dos ares. Né? Então são todos nomes que a Bíblia chama de Satanás. A palavra Satanás, ela tem um sentido, não é só um nome, ela tem um significado. A palavra Satanás significa adversário. Ele é o nosso adversário, ou seja, nosso inimigo, aquele que é contra nós. O nome diabo também, além de nome, tem um sentido, significa o acusador, ou o difamador. Então, o diabo, ele nos acusa, ele fala mal da gente perante Deus, ele vai perante Deus e fala, olha ali o que eles estão fazendo, olha o que foi que ele disse, olha o que foi que ele não fez. Ele está defamando, acusando, sendo nosso adversário. Esse diabo, esse Satanás, que aqui no texto ele é chamado de leão, não para ser confundido com o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Mas ele é chamado de leão, o nosso adversário. Aqui fala que ele anda ao redor, bramando, procurando quem ele pode tragar. Então, o diabo é nosso adversário e ele vai se opor sempre que nós tentamos fazer certas coisas. Ele sempre vai não nos resistir, pelo contrário, vai nos incentivar quando nós queremos fazer outras coisas. Por exemplo, quando você pensa em orar e ler a Bíblia, ele vai se opor, ele vai ser nosso adversário, ele vai ser contra. Quando nós estamos se preparando para ir para a igreja, por exemplo, ele vai querer fazer tudo para nos distrair, nos desanimar, nos tirar o juízo, tá? Complicar, dificultar as coisas. Quando você vai fazer alguma coisa para Deus, uma decisão, de fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, ele vai se opor, ele vai se levantar, vai ser nosso adversário, vai ser nosso acusador, nosso difamador. E quando nós fazemos coisas que são de fato erradas, não tem dúvida, ele vai ser o primeiro a acusar, ele vai ser o primeiro a apontar e nos difamar perante Deus. Por isso que é importante ter Jesus como Salvador, porque Jesus é o nosso advogado. O nosso advogado vai lá nos representar, vai nos defender perante nosso Deus. O diabo vai acusar, como na justiça, né? Tem a corte, que é o juiz, seria Deus Pai, aí tem o diabo, que nos acusa, e tem Jesus, que é o nosso advogado, que nos defende. Só que ele nos defende ao ponto de dizer assim, não, a ver, o diabo está realmente acusando, mas o diabo não está mentindo nessa instância, porque nós realmente damos motivo. Nós realmente deixamos a desejar muitas vezes. Nós realmente pecamos. E o diabo não perde a oportunidade de ir lá e nos acusar, nos apontar perante Deus. E Jesus vai, não só nos defende, mas ele fala assim, não, de fato ele é culpado, de fato ele pecou. Mas faz o seguinte, bota na minha conta. Em vez de condenar ele, condene a mim. E foi isso que Jesus fez quando ele foi para a cruz. Ele sofreu a morte de um condenado sem ter feito nada de errado. Ele foi condenado por nós. Então tudo que nós fazemos de errado, quando temos Jesus como Salvador, tudo vai para a conta dele. Tudo é colocado na justiça dele. Então ele, além do advogado, ele é alguém que não só nos defende, mas ele também toma a nossa culpa. Ele paga a nossa multa, se pudermos assim dizer. Mas então, como a gente pode se proteger disso? Como nós podemos nos cuidar do diabo? Esse é o tema da mensagem de hoje, como se cuidar do diabo. Como nós podemos se cuidar do leão. E nós vamos ver aqui como é que nós podemos, o que nós podemos fazer para que o diabo nos deixe em paz. Pelo menos em parte. E Deus aqui nos traz então algumas excelentes diretrizes de como fazer isso, a partir do texto que nós lemos. Tá? Então a primeira coisa para a gente se cuidar do diabo, a coisa a fazer, é nos humilharmos.
quando começa o texto aqui que nós lemos, né? Primeira palavra, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. A primeira coisa a fazer é a gente se humilhar de Deus. O que é isso? O que é se humilhar? Se humilhar é o oposto de orgulho. O que é o oposto de orgulho? É humilhar. O que é isso, pastor? É a gente não decidir, é a gente não achar, a gente não pensar, a gente não decidir o que é certo e o que é errado, o que a gente deve ou deve fazer. É dizer, Deus, você sabe mais do que eu vou me humilhar, eu vou me rebaixar debaixo da tua vontade. E muitas vezes nós nos levantamos orgulhosamente e achamos que o que Deus diz a sua palavra não é o melhor. Que nós, de alguma forma, achamos melhor. Como melhor tratar de uma situação, como melhor se aproximar de um problema. Em vez de fazer o que Deus diz, nós vamos resolvendo o nosso problema. Aí em Tiago 4, versículo 10, fala assim, mais uma vez, falando sobre humilhação. Humilhai-vos perante o Senhor. Muito parecido, né? Pedro escreveu, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E Tiago escreve, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, quando a gente se exalta, estamos fazendo o oposto. Deus, quando a gente se exalta, se orgulha, Deus resiste. O diabo vai nos resistir, o diabo vai ser nosso adversário. Mas Deus quer ser o nosso ajudante. Mas quando nós não nos humilhamos e quando nós nos exaltamos, acontece que Deus nos resiste. Eu falo aqui, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem vai nos exaltar é Deus. Quando? Quando a gente se humilha. Quando a gente acha que sabe mais do que Deus, mas Deus não vai nos exaltar. Então, devemos deixar de achar, de pensar, eu não creio assim. Devemos deixar que Deus nos diga. Inclusive, foi uma coisa que eu fiz literalmente no dia que eu fui salvo, no dia que eu recebi Jesus como Salvador. Foi o dia 31 de julho de 91. Claramente, naquele dia, eu tomei a decisão. Falei, Deus, eu não quero achar nada, eu não quero pensar nada, eu não quero ter opinião de nada, eu quero que a sua opinião seja a minha opinião, eu quero que o que você diz seja o que eu penso. E eu tomei essa decisão e todos nós devemos fazer a mesma coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é humilhar. A segunda coisa que nós fazer para se cuidar do diabo é confiar em Deus. Diz assim, 1 Pedro 5,7, que é o versículo seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. A primeira coisa para se cuidar do diabo, número 1, se humilhe. Não se ache que você sabe mais ou melhor do que Deus. A segunda coisa, confie nele. Confie nele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente deve confiar em Deus, lançar sobre ele e aguardar que ele resolva. E não a gente falar, eu vou resolver isso do meu jeito. Eu vou fazer isso do jeito que eu acho melhor. Isso não é lançar sobre ele. Isso é lançar sobre si mesmo. É você dizer, eu vou resolver isso. Eu vou tratar disso. E para a gente se cuidar do diabo, nós temos que falar, Deus, cuide disso. Deus, você resolva isso. Você se humilhar perante Deus, confiar nele e deixar que Deus resolva a situação. E é jogar nossas ansiedades sobre Deus, sabendo que Ele se importa conosco. Muita gente não lança as ansiedades sobre Deus, não confia em Deus, não espera em Deus. Sabe por quê? Porque não acredita que Deus se importa com eles. Deus não vai cuidar de mim. Deus não se importa comigo. Eu vou pedir, ele não liga, ele não vai fazer, então eu tenho que fazer. Mas a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E continua, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Isso é muito conosco. Ele nos ama. Como é que eu sei disso? Ele deu o seu filho na cruz para você e eu. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Quem aqui daria, eu vou usar um exemplo bem ridículo, quem aqui tem algum animal de estimação, um cachorro, um gato, um papagaio, um peixe, você daria o seu cachorro para o seu inimigo? Você mataria o seu cachorro, por alguém que é seu inimigo? Não. Quanto mais o nosso filho. Mas foi o que Deus fez. É um amor que a gente não compreende. Foge do nosso entendimento.
Deus nos amou tanto que Ele deu o seu Filho. Então Ele se importa por nós, Ele tem cuidado de nós. Nós temos que entender isso para lançar sobre Ele tudo aquilo que nos traz ansiedade, se humilhando perante Ele, para que Ele possa então tratar. Quando nós não nos humilhamos, quando nós não lançamos sobre Ele, o que acontece é que o diabo vai vir. O diabo vai nos tentar. O diabo vai vir dizer, Deus não se importa com você. Deus não liga para você. Resolva assim, desse jeito. Deus não está sabendo de nada. Faça do seu jeito. Sabe que o diabo não está interessado o que você faça, contanto que não seja a vontade de Deus. A vontade de Deus só tem uma. O diabo tem 1 milhão de vontades. Só que você não faça a vontade de Deus. Faça o que você quiser, só não faça a vontade de Deus. Então o diabo tem muitas opções. E sempre vai ter uma que vai nos agradar. Então quando a gente não confia em Deus, não se humilha perante Deus, não lança sobre ele nossas ansiedades, o diabo chega com uma solução. Solução essa que vai complicar a nossa vida mais ainda. Tá? Lá em Isaías 40, versículo 31, tem um versículo muito conhecido, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Para quem essa promessa? Para os que esperam no Senhor. Agora, quem não está lançando ansiedade, quem não está confiando em Deus, quem não está se humilhando perante Deus, não vai esperar. E se não esperar, não vai ter as promessas, não vão subir com asas como águias, não vão correr, vão se cansar. Tá? Então, e quando nós estamos cansados, é quando vem o diabo e... O diabo aqui é chamado de leão. Como é que o leão caça? O leão não caça. O leão está ali com fome, né? Ele falou, tem um rebanho de zebras, de gazelas, ou antílopes, do que seja. O leão não pega e fala assim, rapaz, eu vou pegar o primeiro que está lá na frente, aquele que está com toda a força, não. Eu vou pegar ele. O diabo não fala isso. O diabo vai pegar aquele que está cansado, está no fim do rebanho, aquele que está no cantinho, não aquele que está na frente. Ele vai pegar quem está cansado, ele vai pegar aquele animal, aquela zebra, aquele antílope, o mais cansado. Isaías diz que quando a gente espera no Senhor, nós vamos ter forças, nós não vamos nos cansar. E o diabo quer justamente que você se canse, porque aí, ele vai te pegar. É como o leão caça, ele caça o animal mais fraco. Então não seja o mais fraco. Então a primeira coisa, humilhai-vos, confie em Deus. Terceira coisa aqui no texto, terceira e última coisa, seja sóbrio. Diz no texto, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, aqui voltando àquela ilustração do leão caçando, ele está buscando quem ele pode tragar. Veja bem, ele não pode tragar todo mundo, ele está buscando quem ele pode. Ele não pode pegar qualquer um que ele quer, ele só pode pegar quem ele pode. Quem que ele pode? Aquele que está cansado, aquele que não está confiando em Deus, aquele que não está se humilhando perante Deus, aquele que não está lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. Essas pessoas é que ele pode tragar. Mas aqui fala, sede sóbrios. A primeira coisa nesse versículo, sede sóbrios. O que quer dizer isso? Seja sério. Seja sério. É preciso ser sério. Isso não é brincadeira, não é bobagem. Tem muita gente, tem muito crente que se complica porque eles não estão sendo sérios. Eles acham que é brincadeira. Eles acham que é bobagem. Diabo, é coisa de filme. Diabo, é coisa... Não, o diabo é uma pessoa, ele é um ser, ele existe. Ele é nosso adversário. Ele está buscando quem ele pode tragar. Não, porque eu sou salvo, o diabo não pode me tragar. Pode sim. O diabo pode sim tragar o crente. Claro que pode. Ele não pode tirar a sua salvação, mas ele pode lhe tragar. Ele pode complicar muito a sua vida. Quando? Quando você não se humilha perante Deus, quando você não confia em Deus, quando você não lança em Deus toda a nossa ansiedade, quando você não é sério, quando você está de brincadeira com a vida cristã. Eu vou para a igreja quando der. Eu vou ouvir, mas eu não vou prestar atenção. Eu vou vir de um lado e sair pelo outro. Eu vou ouvir, mas não vou fazer. Eu vou fazer o que eu quero. Aí o que é isso?
não se humilhar, não confiar em Deus. Sabe o que é isso? É não ser sério. Isso é sério, gente. Não é brincadeira, é sério. O diabo está procurando quem pode tragar. E aqui no texto que nós lemos está dizendo que ele pode tragar quem não se humilha perante Deus, quem não confia em Deus e quem não é sério. Tem que ser sério. É coisa séria, não é brincadeira, é coisa séria. Vidas são destruídas por causa do diabo. Porque estamos nos colocando numa situação onde ele pode nos tragar. Ele pode nos, essa palavra tragar, quer dizer abocanhar. Ele quer fazer assim, ó, mas ele não pode fazer isso com todo mundo. Então nós temos que vigiar, não baixar nossa guarda. E ele não pode guardar cristãos que estão sóbrios e vigilantes. Quem não estava sóbrio e vigilante, quem não estava levando a coisa a sério, bom, alguns exemplos aqui, lá em Gênesis 3, capítulo 1, o diabo apareceu para ela. E ela não estava levando a coisa a sério. Então a serpente vem com suas conversas espertinhas. Como eu disse, quando você não se humilha, não confia em Deus, não leva a coisa a sério, ele vai vir com uma proposta muito interessante, uma conversa muito bonitinha. Olha o que ele falou aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarinhas do campo. E assim que foi que a serpente, qual foi a conversa da serpente? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então ele veio jogando dúvida na mente de Eva. E Eva estava de brincadeira. Deus tinha dito para Adão e, consequentemente, para Eva: não coma desse fruto, coma da árvore que você quiser, só não coma do fruto dessa árvore. Eva fez o quê? Foi na conversa fiel do diabo. Deus está mentindo. Deus não quer que você coma, porque Deus sabe que o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser igual a eles. E Deus não quer isso. Então Deus está privando você. Deus é egoísta. Deus não quer o melhor para você. Se ele quisesse, ele mandava você comer dessa árvore, para você ser igual a ele. Está vendo? Deus é egoísta. Foi isso que a serpente falou para ela. Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele. E ele não quer que ninguém seja igual a ele. Por isso que ele falou para você: ele está mentindo, pode comer. O diabo mentiu. O diabo mentiu. O pai da mentira mentiu, com novidade. O diabo enganou. Que surpresa. O diabo enganou. O mestre do engano enganou. É isso que ele faz. Ele mente, ele engana, ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas ele não vai vir dizendo isso. Se ele mentir, enganar, matar, destruir sua vida, ele vai vir dizendo: como? Você vai ser igual a Deus. Deus é bom, não é? Se for igual a Deus, deve ser bom. Só que tem um Deus e não tem vaga para o segundo Deus. Foi assim que o anjo Lúcifer virou Satanás. Lúcifer falou: serei igual ao Altíssimo. Foi nessa que ele foi expulso do céu e transformado em Satanás. Aí ele veio com a mesma conversa para ela: sereis igual a Deus. Mesma conversa. Mas muito bonitinha, empacotada, embrulhada, muito cheirosinha e perfumada. Mas que causou a queda de toda a raça humana. Triste isso. Mas é o que o diabo faz. Então é sério. É sério. A coisa é séria. Sede sóbrios, a Bíblia fala. Sejam sérios. O que mais? Ele se transforma num anjo de luz, com seus enganos, lá em 2 Coríntios 11:14. O apóstolo Paulo escreve: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Note, não fala que ele se transforma, ele se transfigura. Qual a diferença? Transformar, ele se torna um anjo de luz. Transfigurar, ele aparece, ele se veste, ele se camufla, ele se fantasia, ele se transfigura. Ele já foi um anjo de luz. O nome Lúcifer significa aquele que traz ou que carrega a luz. Lúcifer, antes de virar Satanás, era um anjo de luz. É o que o nome dele significava, Lúcifer. Então ele não tem poder de se tornar um anjo de luz, mas ele ainda tem o poder, segundo o que lemos na Bíblia, de se transfigurar, de se aparentar, de se travestir, de se fantasiar num anjo de luz. Que se Satanás aparecesse do jeito que ele é,
Então ele se transfigura. Como? Com engano, com mentira e com promessas. Ah, mas a Eva foi muito fraca. A serpente era o diabo, era a mais astuta dos animais. O diabo é astuto. Ele não vai vir para você, como eu disse, dizendo que vai destruir sua vida. Não, ele vai vir prometendo mil maravilhas. Vai vir prometendo o mundo para você, mas não vai entregar. Então, seja sério. Nós lemos aqui que ele também aparece como um leão. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então veja, o diabo ele faz muito barulho. Ele pode até assustar. Mas ele não pode nos tragar, a não ser que a gente deixe. A não ser que nós nos coloquemos numa posição que ele pode ir lá e nos acompanhar. Como é que a gente faz isso? Não se humilhando perante Deus, não confiando em Deus e não levando essa situação a sério. Você vai lá, outra hora. Brinque. Não seja sério com esse assunto aqui. O resultado é esse. A gente está basicamente botando uma placa assim: leão me traga, me coma, me engula. Estamos botando sal, pimenta, nos temperando e falando: vem, tá. Eu estou pronto para ser seu lanche. Então vamos levar a coisa séria. Vamos entender que nós precisamos nos humilhar perante Deus. Como? Colocando a palavra de Deus, a vontade de Deus, à frente e acima de tudo. Mesmo que eu acho, que eu penso, que eu gosto, que eu imagino, que eu gostaria. Isso não tem importância. A importância, se humilhar perante Deus, é justamente colocar tudo isso debaixo da palavra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. E não deixar o nosso orgulho, evangelizando ontem, o irmão Eugênio encontrou com uma jovem, ele passou um tempão conversando, explicou para ela, mas ela estava se prendendo orgulhosamente nas suas obras, na sua religião. Não queria abrir mão daquilo, sabe isso? É não se humilhar. Não queria se humilhar, queria segurar, se prender ao que ela achava, ao que ela acreditava. E não o que a Bíblia estava dizendo. O irmão mostrou na Bíblia, explicou lá. Não teve jeito. Sabe o que é isso? Alguém que não está se humilhando perante Deus. Temos que se humilhar perante Deus, temos que confiar em Deus, esperar em Deus, sabendo que Ele pode e quer cuidar da gente. E o mais importante, temos que levar isso a sério. Para terminar, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É se humilhar perante Deus, é esperar em Deus, é confiar em Deus. Isso que é se sujeitar a Deus. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a gente se sujeita a Deus, estamos automaticamente resistindo ao diabo. São dois lados da mesma moeda. Sujeitar a Deus é resistir ao diabo. E quando nós resistimos ao diabo, nos sujeitando a Deus, ele foge. Está aqui dizendo de novo: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Ele não vai estar ao derredor buscando nos tragar. Ele vai cair fora. Por quê? Porque eu estou me sujeitando a Deus. E quando eu me sujeito a Deus, o diabo não tem espaço, não tem vez, não pode fazer nada. Por quê? Porque eu estou resistindo ao diabo ao me sujeitar a Deus. Quando isso acontece, ele foge. Para onde? Ele foge e vai procurar quem ele pode tragar. Ele vai procurar alguém que não está se sujeitando a Deus, alguém que não está resistindo a Ele. Aí ele foge daqui e vai procurar um lanche fácil ali. Não seja um lanche fácil. Não seja a comida fácil. Sujeite a Deus. Resiste o diabo. E ele foge. Ele foge. Ele só pode bramar e tentar assustar. Mas se a gente se sujeitar a Deus, estamos seguros.